Vamos para a palavra de Deus, vamos nos alimentar do pão da vida. Senhor Deus, que o Senhor Deus abra o nosso entendimento para a sua santa palavra e que o Senhor revele as suas maravilhas aos seus pequeninos. 1 Timóteo capítulo 2, devemos fazer orações por todos os homens, por todas as mulheres, por todos. E ele diz: demonstro-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, por todas as mulheres. A palavra de Deus diz, quando fala com o homem, está falando com a mulher, não é verdade? Porque a palavra de Deus salva o homem, salva a mulher. A palavra de Deus, ela fala com o homem e fala com a mulher. Louvado seja Deus. Imagine, né, se a palavra de Deus falasse só com os homens, coitada de nós mulheres. Mas a gente tem que entender que o Senhor, ele fala com os homens e fala com as mulheres, fala com os jovens, fala com as crianças. E ele está falando aqui para nós fazermos orações. Vocês viram o que aconteceu agora em Minas Gerais? Vocês têm visto o que tem acontecido no mundo todo? É interessante, gente, que quando tem esses acontecimentos, o que é que as pessoas fazem? Pedem oração, mas elas não oram antes de acontecer tudo isso. Então nós precisamos orar por todos, orar por tudo, e nós precisamos estar intercedendo, fazer intercessões, orações, pedido ao Espírito Santo pela proteção, pelo livramento, por tudo. Louvado seja Deus, agradecido. Mas a maioria das pessoas só oram ou só pedem a oração quando aconteceu a desgraça. Lembra lá de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia, continuamente. Era costume de Daniel, uns dizem que era costume de Daniel, né? Que bom costume ter orar 3 vezes ao dia, né? Louvado seja Deus. Então, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e por causa disso incomodou lá, né? Os que não oram. Incomoda os que não oram, né? Obrigado, Espírito Santo. Então, aquele que ora incomoda aqueles que não oram. E aqueles que não oravam tramaram contra Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. Não foi? Foi por quê? Porque Daniel orava, se prostrava ao Deus dele. E aquele que não ora tem inveja daquele que ora. Aquele que não ora quer derrubar o que ora. Aquele que não ora quer matar o que ora, porque eles queriam matar a Daniel, né? Olha só, tremendo, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Meu Deus, o Espírito Santo é muito maravilhoso. Então, louvado seja Deus, agradecido. Quando eu digo que o Espírito Santo é maravilhoso, gente, é porque ele está falando comigo e eu estou falando com ele. O Espírito Santo está falando comigo aqui e eu digo, o Espírito Santo é maravilhoso. Porque só ele mesmo na nossa vida, né? Só ele. Então preste atenção por Daniel ser essa pessoa de oração. Aqueles que não oram tentam matar aqueles que oram. Aqueles que não oram têm inveja daqueles que oram. Aqueles que não oram querem prejudicar os que oram. Aqueles que não oram querem atrapalhar a vida daqueles que oram. Aqueles que não oram querem impedir o crescimento de quem ora. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que está aí querendo acabar com a live de oração. Eu tenho um Deus, nós temos um Deus que fecha a boca do leão. Pelos reis, agora ele diz aqui, por quem devemos orar? Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então devemos orar pelos reis. Então, aqui no Brasil não tem rei, né? Imagine se tivesse rei. Os que já têm poder, né? Que já têm poder, já fazem o que fazem, imagine se tivesse um rei. Então ele diz aqui que nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Olha só, gente, o que eu tenho visto? E eu acredito que você também. Pessoas sem sossego. Pessoas sem paz.
e para você ter uma vida sossegada. Obrigado, Espírito Santo. Para você ter uma vida em paz, você precisa orar. O Senhor Jesus sempre ensinou os seus discípulos que eles deviam orar pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Não foi o que ele ensinou aos discípulos? Ele disse para os discípulos: vocês não podem orar pelo menos uma hora? E você tem orado pelo menos uma hora? E ele fala que, né, que devemos orar por todos e pedindo o quê? Pedindo uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aí o que as pessoas oram? Me dá um carro, me dá uma casa, me dá um marido. As pessoas oram não para ter uma vida quieta, uma vida sossegada, uma vida honesta. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Preste bem atenção como é que é a tua oração. Preste bem a tua oração, como é que tem sido a tua oração. Então aprenda a orar para pedir a Deus, Senhor, que eu tenha uma vida quieta, sossegada. A gente vê os povos desinquietos, sem paz, sem sossego, amargos, né? Amargos, oh meu Deus, desonesto, não tem uma vida honesta, não tem uma vida honesta no seu relacionamento, não tem uma vida honesta com a sua família, não tem uma vida honesta dentro da congregação, é falso com os outros, inveja os outros, inveja as pessoas, fazem guerra com os outros, fazem contenda com os outros. Nós não vemos um povo, uma nação, uma igreja sossegada, vemos? Não vemos. Dentro da tua congregação não tem contenda? Não tem fofoca? Não tem disse-me disse? Fala aí se não tem. Não, a minha igreja, a minha congregação não tem contenda, não tem dissessões, não tem fofoca, não tem inveja. Fala aí se a tua congregação é assim. Se a tua congregação é assim, então fica nela, não sai dela, não sai. Louvado porque tem homens e mulheres de Deus a qual está orando para que haja sossego na congregação. Então ele está ensinando aqui que devemos orar por todos e devemos pedir para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Gente, agora eu me lembrei de algo, né? Eu me lembrei de algo que tem pessoas que se incomodam porque eu sou quieta, porque eu sou sossegada. As pessoas querem que eu não seja quieta, as pessoas querem que eu não seja sossegada, as pessoas acham que eu sou infeliz por ser quieta e por ser sossegada. E é assim, gente, se você é quieto, se você é sossegado, se você está em paz, incomoda aqueles que não estão em paz, incomoda aqueles que não estão quietos, incomoda aqueles que não estão sossegados. Enquanto eles não verem, enquanto eles não conseguirem te tirar, né, dessa paz, fazer com que você seja eles, tranquilo, que está em paz, né, que tudo tá bom, como muitos falam, que me vê a minha vida, eles dizem assim: tudo tá bom para ti. Claro, eu tô quieta, eu tô sossegada. Eu tô grata, meu Deus, por tudo que Ele me dá. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele coloca na minha mesa. Por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, eu sou grata a Deus. Então, os gratos são sossegados, são quietos. Louvado seja Deus. E eu oro para me ter essa vida quieta, essa vida sossegada. Eu oro para que você tenha essa vida quieta, essa vida sossegada. Mas a gente vê um povo que não está quieto, que não está sossegado. São poucos. São poucos que estão quietos, que estão sossegados. São poucos que as pessoas vivem correndo de congregação para congregação, vivem correndo de live para live, vivem correndo. Gente, você já tem a live que você tem o teu pastor, tem quem ora pela tua vida, fica lá naquela live, tu já tem alguém que está intercedendo para a tua vida. Te sossega lá. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não fica correndo para lá, para um lado e para o outro. Por quê? Porque não tem sossego, porque não tem paz. Tem alguém que intercede pela tua vida, fica lá.
Não fica andando para uma live e para outra, não. Fica lá onde você está. Tu tem alguém que ora pela tua vida, tu tem alguém que leva o evangelho, tu está em paz lá naquele lugar. Então não fica correndo para todo lugar, não. Fica lá. Eu estou dizendo para você ficar lá, aquele que está cuidando da tua vida, aquele que está orando pela tua vida, aquele que está te ensinando na palavra. Fica lá, pelo amor de Deus. Gente, a palavra de Deus diz: o que falta é trabalhadores. Não é pessoas que faltam para ser cuidadas. O que falta é trabalhadores. O lugar que tu está te faz bem. No lugar que tu está te dá paz. O lugar que tu está tá te ensinando, tá te ajudando. Fica lá, não fica correndo para um lado e para o outro sem sossego. Porque se tu corre de um lado para o outro é porque tu não está sossegado. É porque tu não tem paz, é porque tu não está quieta. Olha só, gente, isso é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Então, por que as pessoas saem de live para live, de culto para culto? Por que batem em outras portas que não são nem cristãos? Falou que está fazendo milagre, tá lá, vou lá naquele lugar, porque eu quero minha cura, porque eu quero meu milagre, porque eu quero o marido de volta que foi embora, porque eu quero que abra a porta, e tu vai para tudo quanto é porta. Na verdade, tu precisa orar para te ter sossego. Tu precisa orar para te ter sossego na tua vida. Tu precisa orar para tu ter essa vida quieta e sossegada. Essa vida descansada no Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. E quando você é essa pessoa quieta, sossegada, que não vive correndo para lá e para cá, que não vive agoniada, que não vive perturbada, louvado seja Deus, que fica na tua, não é verdade? Fica na tua, as pessoas se incomodam que tu fica na tua. Ainda fica dizendo que tu não está em comunhão, né? Tu não vai estar em comunhão com quem não está sossegado, tu não vai ter comunhão com quem não fica quieto, tu vai ter comunhão com quem está quieto, tu vai ter comunhão com quem tem paz, tu vai ter comunhão com quem tu tem sossego, não é verdade? É, tu tem comunhão com essas pessoas, mas pessoas que não ficam quietas, gente, meu Deus do céu, elas precisam das nossas orações. Por isso que o Senhor está falando. Ora por essas pessoas, para que elas tenham uma vida quieta e sossegada. E a gente vê famílias que não têm sossego. Mulher reclama de um lado, o marido reclama do outro, os filhos reclamam do pai, o pai reclama dos filhos, na congregação é um reclamando do outro, né? Reclama do pastor, reclama da ovelha, reclama dos jovens. São pessoas que estão dentro do culto, dentro do templo, dentro da congregação, sem estarem quietas e sossegadas. Vive no banheiro, vive bebendo água, vive no telefone, vive conversando. Por isso que eu digo, gente, eu não estou enganada. Quando Deus mostra pela prática, pelas tuas ações, tu mostra quem tu é. Pela minha prática, pelas minhas ações, eu mostro quem eu sou. É simples, gente. É simples, é muito fácil. A palavra de Deus é de fácil entendimento. O teu sossego, uma pessoa que não sossega na escola, ela não aprende. Uma pessoa que não fica quieta na faculdade, ela não aprende. Ela passa colando, né? Ela paga para alguém fazer a prova para ela. Uma pessoa que não fica quieta não aprende. Pessoas quietas, pessoas sossegadas, elas aprendem. Louvado seja Deus. E as pessoas que não são quietas, que não são sossegadas, elas incomodam as pessoas que não têm paz. Elas incomodam porque as pessoas querem que vocês sejam elas. E nós não temos que ser os outros, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós temos que ser imitadores de Cristo, não imitadores dos outros. E a gente vê um povo, nações sem sossego, sem estarem quieta. Estão sempre guerreando uma com as outras. Estão sempre tirando a paz dos outros. Estão sempre fazendo guerra dentro da sua casa, fazendo guerra dentro do templo, da congregação, né? Chega com o pastor, fofoca de todo mundo, só não conta quem você é para ele. Chega com o pastor, fala mal de todo mundo pro pastor, só não fala quem tu é para ele. Pessoa que não é sossegada, né? Tá incomodada, tá lá sem paz, tá lá inquieta,
Não para dentro da igreja, do culto. Não para dentro do culto, vai pro banheiro, vai beber água, vive no telefone. Ah, meu Deus do céu, mexe com quem tá quieto. Mexe com quem está quieto, não é verdade? São pessoas, e por isso que Deus ama o silêncio. Você sabia que Deus ama o silêncio, gente? E o inimigo ama o barulho? E o inimigo se agrada de quem faz barulho, de quem faz guerra, de quem faz contenda, de pessoas que não são inquietas. Ah, gente, ele gosta. Ele gosta de tirar a tua paz, ele gosta de tirar o teu sossego, ele gosta de ver você brigando com teu marido, brigando com teus filhos, brigando com teus amigos de trabalho. Ele gosta, mas Deus, ele gosta do teu sossego. Deus, ele gosta quando tu tá vendo, Senhor, as pessoas estão fazendo isso, mas eu vou ficar aqui quieta. Quem vai agir é o Senhor. Quem vai pelejar é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. Louvado seja Deus engrandecido. Então ore pelo teu sossego. Ore para que você seja essa pessoa quieta. Louvado seja Deus. Tu não tá doente, não. Porque tu tá sossegado e porque tu tá quieto. Você já ouviram as pessoas dizer assim, essa criança é muito quieta. Ela é doente. Não é, não. Ela é uma escolhida de Deus. Vocês já ouviram as pessoas dizer, ah, essa pessoa é muito quieta. Vocês já ouviram as pessoas, os jovens que não são quietos, falar daqueles que são quietos? Ah, mas tu não gosta disso, ah, mas tu não faz isso. Não, vamos ali que tem algo para fazer, tem uma bagunça para fazer, tem algo ali, tu tá quieto, tu tá sossegado. Louvado seja Deus, mas eles estão incomodados. Eles querem te levar para droga, eles querem te levar para o álcool, eles querem te levar para prostituição. Por quê? Porque tu tá quieto, porque tu tá sossegado. Não é, não, não é assim, não. Vem dizer para mim que não é. Vem dizer para mim que não é. Você estava quieto, você era um jovem quieto, você era um jovem sossegado e vieram a amizade para quê? Para te mostrar, para te ensinar aquilo que não devia. Não, vamos lá curtir, vamos lá para as drogas, vamos lá para a prostituição, vamos lá beber, vamos lá para o barulho, vamos lá para aquele caminho torto, né? Não vem dizer para mim que você não era uma pessoa quieta, você não era uma pessoa sossegada e pessoas vieram te mostrar o que não devia, vieram te chamar para fazer o que não devia. Por quê? Porque estavam incomodados com a tua vida. Por quê? Porque tu era uma pessoa tranquila, era uma pessoa sossegada e eles quiseram te tirar desse sossego. Eles quiseram te tirar da direção do Espírito Santo e muitos conseguiram, não é verdade? E muitos conseguiram e têm conseguido. E tem conseguido tirar as pessoas dos lugares a qual não deviam as pessoas saírem. Porque disseram para você, tu é careta. Não é assim que eles dizem? Tu é careta. Ou então, sabe o que eles falam? Eles falam, tu é muito triste. Eles falam até que você está em depressão. Porque você é uma pessoa quieta e sossegada. Sabia disso? Sabia que tem pessoas que olham para pessoas quietas e sossegadas e dizem que elas estão em depressão. As pessoas olham para as pessoas que são quietas e sossegadas e dizem que elas estão tristes. Ah, mas tu é muito triste, tu não é triste não, tu é quieta, tu é sossegada, tu tá na paz, tu tá na tua. E as pessoas querem te tirar. Louvado seja Deus. E te levaram para esse mundo de aflição. E te levaram para esse mundo de prostituição. E para te levar para esse mundo de drogas. E para te levar para esse mundo de aflição. Porque você está quieto e está sossegado. E você está incomodando aqueles que vivem no barulho. E você está incomodando aqueles que não têm o sossego que você tem. E eles querem que você sejam eles. Eles não querem ser que nem você. Eles não querem ser que nem o Espírito Santo. Eles não querem ser que nem a Jesus. Louvado seja Deus engrandecido. Deus é maravilhoso, né, gente? Oh, meu Deus. Esse Deus é maravilhoso. Todos os dias Ele me ensina. Todos os dias Ele nos ensina. Que isto é bom. Ser quieto. Ser sossegado. Ser honesto. Ser piedoso. Porque isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Oramos por todos, para que todos tenham que uma vida quieta, uma vida sossegada. Gente, eu moro num lugar
Algumas pessoas não querem ficar quietos. Tem que estar na rua, tem que sair, tem que estar não sei por onde. Se incomodaram tanto porque eu quero ficar quieta, sossegada, orando, buscando a palavra. Gente, parece que a gente, por querer orar, querer buscar a palavra, querer buscar Deus, incomoda os outros. Eles acham que nós somos doentes, eles acham que nós somos tristes, eles acham que nós somos depressivos. Por quê? Porque a gente não faz o que eles fazem. Eles só conseguem ser felizes se for nas festas, e eles só conseguem ser felizes se for nas drogas. Feliz entre aspas, né? A felicidade enganosa, a alegria enganosa, eles só conseguem ser. Eles não conseguem, eles não param em casa. Você já ouviu aquela mãe que diz pro filho, tu não para em casa. Por quê? Porque não é quieto, porque não é sossegado. Os quietos e sossegados param em casa, fica feliz em casa, fica em paz em casa, não sente falta do mundo, da rua, das coisas que o mundo oferece. Então oremos, ore para os teus filhos. Orem pelos teus filhos, para que eles tenham uma vida quieta e sossegada. Deus está ensinando aqui. Ore, Ele está dizendo aqui para nós orarmos por todos, para que tenham uma vida quieta e sossegada. Meu Deus, tem mulher que não fica sossegada dentro de casa, vive limpando tudo, não tem sossego. Olha só que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sabe aquela criança que vive correndo, pulando e vive caindo, né? Não tem aquelas crianças que elas não andam, elas correm. Interessante, gente. Quando os pais veem uma criança quieta e sossegada, os pais se incomodam. Tá doente. Não é normal. Ainda até dizem que não é normal. Eu conheço uma pessoa que o filho é bem quieto e sossegado. Ele é jovem. Ele é um jovem já, mas ele é quieto, ele é sossegado. As pessoas convidam ele para lá, para cá, ele não vai não. Ele terminou a faculdade. Terminou a faculdade dele. Ele, quieto e sossegado, chegou à faculdade, agradou o pai dele, agradou a mãe dele. É um bom filho, porque é quieto e sossegado. Só que os outros se incomodavam. Falavam até que ele não era homem, porque ele era quieto e sossegado. Olha só, gente. Vocês acreditam? A própria família dizia assim, esse daí não é homem, esse daí vai gostar de outro homem, porque é muito quieto. Interessante, né, que as pessoas dizem assim, tu parece mulher, porque só quer ficar quieta, sossegada dentro de casa. Então, estamos aprendendo, gente. Vamos orar para que as vidas, para que as pessoas tenham uma vida quieta e uma vida sossegada. Porque o que a gente está vendo, gente, são pessoas que não têm uma vida quieta e nem uma vida sossegada, que não têm uma vida honesta. Então é só você prestar atenção. Se você tem uma pessoa quieta na tua casa, sossegada, ela não está em depressão não, pelo amor de Deus. Ela não está triste não. Ela está ali na direção do Espírito Santo. É um escolhido de Deus e uma escolhida de Deus. É um escolhido de Deus ou uma escolhida de Deus. Se tu tem uma criança na tua casa que é quieta, que é sossegada, deixa essa criança do jeito que ela está. Não vão querer tirar a essência dessa criança, fazendo que ela seja uma criança igual às outras, porque vive pulando, porque vive na casa dos outros, porque vive na rua, porque vive quebrando as coisas. Essa criança aí não é doente não, pelo amor de Deus. Não vá abrir a tua boca para dizer que a pessoa é doente, que o teu filho é doente, que a tua filha é doente, só porque são quietos e sossegados. Só porque não estão nas drogas, não estão na prostituição, não estão na praia, não estão na festa, não estão não sei por onde. Gente, olha como é que é as coisas, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Pode prestar atenção aí na tua família. Pode prestar atenção, se você vê uma pessoa quieta e os outros teus filhos não são quietos, os outros que não são quietos, que não são sossegados, vai querer tirar, vai querer levar os que são quietos para a vida errada.
Os amigos dos teus filhos, das tuas filhas, que vivem na vida que não é quieta e sossegada, vai querer levar os teus filhos para as drogas, para a prostituição, para o mundo, para a festa, para essa inquietude que eles vivem, né? Essa inquietude que eles vivem. Você já prestou atenção como que é uma pessoa que quando está no vício? É uma pessoa que não é quieta. Então, louvado seja Deus, ele está dizendo aqui que nós devemos orar pedindo para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Meu Jesus, é maravilhoso isso, né, gente? E em toda piedade e honestidade. A gente vê um povo que não é quieto, que não é sossegado e que não é honesto. Eu estou falando um povo dentro da congregação que não é honesto. Não é honesto porque não é verdadeiro com a sua amizade. Não é honesto porque não é verdadeiro com quem fala. Não é honesto porque não está falando que é de honestidade, não é só relacionado ao dinheiro, não. É ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro com a pessoa. Louvado. Então a gente tem visto isso no mundo. Pessoas desonestas, pessoas inquietas, pessoas sem misericórdia, sem misericórdia pelos outros. E ele vai e continua mais no versículo 3. Porque isto, olha, isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aquilo que está incomodando você, porque essa pessoa é quieta, tem gente que diz bem assim, essa pessoa é muito fechada. Vocês já ouviram isso? Pessoas quietas, pessoas sossegadas, elas são chamadas de pessoas fechadas, elas são chamadas de pessoas sérias. Pessoas quietas e sossegadas, sempre ela pega o nome. Essa pessoa é muito séria, ela não é séria, ela é quieta e sossegada. Pessoas que são quietas, sossegadas, pegam o nome de, essa daí é muito chata, porque não gosta disso, porque não gosta daquilo, porque não gosta daquilo outro, mas na verdade ela ama o sossego, ela ama estar quieta, ela ama estar quieta e sossegada. Só que as pessoas que não são quietas e sossegadas incomodam com você. Fica dizendo que tu é chata, que tu é séria, fica dizendo que tu tá doente, fica dizendo que tu tá em depressão. Às vezes, olha, Deus é muito maravilhoso. Tem pessoas que não estão em depressão. Elas estão quietas e sossegadas, mas a família acha que elas estão em depressão. E sabe o que acontece? A pessoa quieta e sossegada acaba ficando em depressão. Por que acaba ficando em depressão? Porque as pessoas não entendem ela. Não entendem o sossego dela. Oh, Jesus, tu é maravilhoso. Jesus, tu é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é profundo, ele vai no profundo, ele vai no oculto e no escondido. E muitas das vezes tu vê teu filho quieto, tu vê tua filha quieta e tu tá dizendo que ela tá em depressão. Tu não tá entendendo ela, tu não tá entendendo ele. E tu quer, vai lá menina, vai sair, vai pra festa, vai pra praia, vai viajar, vai fazer amizade. Você já ouviu isso? Eu escuto muito isso. Tu tem que fazer amizade. Olha só, tu tem que fazer amizade. Tu já ouviu isso? Né? Que quando você é muito quieta, chega uma coleguinha e fala lá para outra, tu tem que fazer amizade. Tu é muito quieta, é muito careta, é muito sossegada, tu é muito fechada. Tu não é fechada não, tu é quieta. Tu é uma pérola, e pérola ela vive fechada. A palavra aqui, o Senhor me levou para a infância, me levou para a minha adolescência e me levou para a minha vida atual. Essa palavra aqui, gente, eita Jesus, o Espírito Santo pegou, tá falando com vocês e tá falando aqui comigo. Deus é maravilhoso, você não tá entendendo, gente? Tem pessoas, tu tem um filho, tu tem uma filha que tu tá dizendo que ele não é normal. Por que ele não é normal? Porque ele tá lá, porque ele não tá na festa mundana? Então, louvado seja Deus, às vezes tu fala pro teu filho, tu tem que sair, tu tem que namorar.
Você já escutou, né, aquele pai que diz, tu tem que namorar. Acha que o filho, porque ele é quieto, sossegado, ele não é homem. Aí fica dizendo, tu tem que namorar, tu tem que sair, tu tem que arranjar uma namorada. Vocês já ouviram isso, gente? Vocês já ouviram os pais incentivar os próprios filhos irem para a prostituição? Não é nem tu tem que estudar, trabalhar e para poder tu ter futuramente tu ter uma namorada que será tua esposa. Mas tem pai que diz assim, tu é muito quieto, menino. Oferece até o álcool pro filho. Não oferece? Oferece até o álcool. Toma aí, bebe aí, experimenta aí. Experimenta, tu vai ver que é bom. Tu vai ver que é bom, tu vai ver que tu deixa de ser careta, né? Deixa de ser careta, deixa de ser... Esse menino é muito quieto, como se fosse um defeito. E para Deus é qualidade. Olha aí, porque ele diz bem aqui no versículo 3. Pessoas que são quietas, sossegadas, honestas, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Esse teu filho aí que tu tá falando que ele é muito quieto, que tu tá mandando ele arranjar mulher, que tu tá mandando ele ir pra praia, pra discoteca, pro mundo, curtir o mundo. Esse teu filho aí que tu não tá dando valor, essa tua filha que tu não tá dando valor, esse teu filho que tu tá dizendo que tá em depressão, essa tua filha que tu tá dizendo que tu tá em depressão, tu tá querendo colocar ele no depressão, tu tá querendo colocar ele no mundo, tu tá querendo que ele tenha uma vida que não agrada a Deus. Porque Deus falou aqui, ó, olha o ensinamento. Esse ensinamento é maravilhoso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Paulo estava ensinando Timóteo, né? Timóteo era jovem, era como, para Paulo foi o filho de Paulo na fé, né? Tá entendendo, gente? Então, quantos jovens estão... Vocês já viram aqueles pais que levam seus próprios filhos para arranjar mulher na rua, porque o filho é quieto? Ele não é quieto, não, ainda não é o tempo dele se envolver com ninguém. Quando for o tempo dele, o próprio Deus vai fazer ele se envolver com a esposa dele, vai fazer ele conhecer a esposa dele. Louvado seja Deus. Quantos pais, né, reclamam dos seus filhos quietos? Sabe por quê? Porque os seus pais vivem na prostituição, porque os seus pais vivem no mundo, porque os seus pais não querem Deus, porque os seus pais não têm sossego, né? E apoia os filhos a não ter sossego. Ensina os filhos a não ter sossego e diz que o filho que é quieto é doente. Vocês já escutaram isso? Eu já escutei muito. Tu tá doente porque tu é muito quieta. Tu tá doente? Esse menino é doente porque é muito quieto. E olha o que Deus fala. Olha o que o Espírito Santo fala. Porque a pessoa quieta e sossegada, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Não estraga a vida do teu filho. Não estraga a vida da tua filha, reclamando que ela é muito quieta. Mas tu não gosta de sair, tu não gosta de praia, tu não gosta de viajar, tu não gosta de nada. Já escutou isso? Vocês já escutaram isso ou vocês já falaram isso para os filhos de vocês? Vocês já falaram para os filhos dele, menino, tu não gosta de nada, vai sair, vai curtir, vai para a praia, vai viajar, vai namorar, não é assim? Vai fazer amizade. Vocês já escutaram isso? Vocês já falaram isso para os filhos de vocês? E aqui, olha o que Deus, que o Espírito Santo fala através da boca de Paulo. Ser quieto, ser honesto, ser sossegado, isto é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso que pessoas quietas e sossegadas
são os melhores alunos na escola, são os melhores alunos na faculdade. Não são, não, vem dizer que não. São os melhores obreiros, obreiras, estão quietos, sossegados, estão aprendendo a lição, estão ouvindo a palavra. Louvado seja Deus, está quietinho lá no seu canto, não anda para lá e para cá, não vive na fofoca, não vive na conversa, não vive no telefone. Estão quietos e sossegados aprendendo. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso, Ele é perfeito, perfeito. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Quem é esse mediador entre Deus e entre nós? Jesus Cristo. Porque que todos os dias as lives cristãs falam para você entregar tua vida para Jesus. Falam para você receber Jesus na tua vida, porque Ele é esse mediador entre nós e Deus. Eu sempre conto meu testemunho. Quando eu não era cristã, gente, eu falava só com Deus. Eu era de outra religião e eu falava só com Deus. Aliás, eu visitei várias religiões. Na minha cabeça tinha aquele entendimento que tudo era Deus, que tudo é Deus. Não, a religião lá tem Deus, a outra religião lá tem Deus. Não, toda religião fala de Deus. Não fala, não. Não fala. Nem toda religião fala de Deus. Tem religião, tem seita que falam do Deus dela. Não desse Deus aqui que Paulo está falando. Está falando para Timóteo. Então, quando eu não tinha o entendimento da palavra, que o Espírito Santo não tinha ainda, que eu não tinha conhecido o Espírito Santo, não tinha esse aprendizado com o Espírito Santo, eu dizia que muitos dizem, tudo leva a Deus, tudo é Deus, tudo não leva a Deus. O único que leva a Deus é Jesus Cristo, é o único. Tu tá numa religião que está te ensinando que Jesus Cristo te leva a Deus? Analisa aí, tu tá num lugar em que estão te ensinando que Jesus Cristo é o único que te leva a Deus? Então tu tá no lugar certo. Louvado seja Deus e agradecido. Tu acredita em Deus, mas que Deus que tu acredita? Que Deus tu acredita? Por que tu adora outro Deus e tu não adora o Deus que deu o seu próprio Filho como único suficiente Salvador? E eu falava com Deus, porque eu queria falar com o maior. Eu não queria falar com o menor, não. Eu queria falar com o maior. Eu não queria falar com o filho, eu queria falar com o pai. Porque quem manda no filho não é o pai? E quem é o maior, não é o pai? Então, no meu entendimento, eu queria falar com o pai. Quando Jesus me resgatou, aí eu aprendi que para mim falar com o pai, eu precisava de Jesus. Eu precisava desse mediador, eu precisava desse intercessor, eu precisava do Espírito Santo, eu precisava do Filho. Mas enquanto o Espírito Santo não tinha me resgatado, eu não tinha esse entendimento. Então eu tinha o entendimento que tudo falava de Deus, só que não fala tudo de Deus. Tem lugares que está falando de deuses. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, pessoas quietas, pessoas sossegadas, pessoas caretas. Pessoas caretas, pessoas sérias, porque todo quieto e sossegado ele é chamado de sério. Essa pessoa é muito séria, não é? Todo quieto e sossegado é chamado de sério, de careta, de velho, de velha. Gente, pelo amor de Deus, vocês já ouviram pessoas dizer para aquela criança que é quieta, que é sossegada, que já chamaram aquela criança de velha? Tu parece uma velha. Tu só quer ficar em casa. Tu só quer fazer o que os velhos fazem. Você já ouviu isso, gente? Eu ouvi muito. Pessoas chamarem criança sossegada e quieta de velha, de doente, de careta, de séria. Essa menina é muito séria. Esse menino é muito sério. Tu quer estragar teu filho, é?
Tu quer que ele seja irresponsável, inconsequente? Tu tá querendo estragar teu filho, tu tá querendo estragar tua filha. Tu tá querendo estragar tua irmã porque tu é agitada. Tu quer levar tua irmã para viver uma vida que tu não é feliz? Tu quer tirar, tu tem tanta inveja da tua irmã porque ela é sossegada, porque ela é quieta, porque ela é estudiosa, porque ela tá para fazer a faculdade e tu não tá para fazer a tua. E tu fica convidando a tua irmã para ir para as drogas, para a prostituição, para ir para a praia, para a noitada, para tu ir para essa agitação. É isso? É isso. Louvado seja Deus engrandecido. Tu quer estragar a vida das pessoas que são quietas, sossegadas, que são sérias, que são agradáveis aos olhos de Deus? Porque dentro da família, gente, dentro da própria família, tem algum irmão, alguma irmã incomodado com a pessoa que é quieta, com a pessoa que é sossegada, com a pessoa que é estudiosa. Essa pessoa só estuda, como se estudar fosse um defeito. Vocês já ouviram isso? Até pais falam dos seus filhos. Ai, se meu filho só estuda, não vive a vida. Já ouviram isso? Outros elogiam. Meu filho só quer saber do estudo. Meu filho é responsável. Meu filho é sério. Mas tem pais que se incomodam porque os seus filhos não são sérios. Porque os seus filhos não são irresponsáveis. Eles querem que os filhos sejam irresponsáveis. Com tal ditado, tu tem que curtir a vida. Tu tem que curtir a vida. E nessa curtição, os filhos vão para as drogas, para a prostituição, se afastam de Deus. E nessa curtição, os filhos vão para os vícios e vocês entram nas lives de oração, pedindo oração, porque o teu filho que estava quieto, sossegado, que tu dizia que ele era um doente, que tu dizia que ele tinha que arranjar uma mulher, tu dizia que ele tinha que curtir, tu dizia que ele tinha que viver, esse filho aí, hoje tu tá pedindo oração por ele, tu tá pedindo oração por ela. Conheço muitos pais que tinham filhos quietos, sossegados, e que esses pais, eles mesmos, incentivam seus filhos a irem para o mundo, para a prostituição. Porque acham que curtir a vida é se envolver na prostituição, nas drogas, nas festas onde rola tudo, né? Vai lá pra festa, tu não sai de casa. E agora tem um monte de pais dentro da live querendo tirar seus filhos da rua, porque hoje eles não ficam em casa. Porque hoje eles não ficam quietos, porque hoje eles não ficam sossegados, porque quando eles estavam quietos e sossegados, tu mandaram eles viver a vida do mundo. Vai namorar, vai pra festa, vai pra praia, vai para outro canto, tu só vive em casa. Ah, Jesus amado, vai viver tua vida. Eles estavam vivendo a vida deles protegidos, sossegados, sem vício, sem droga, sem prostituição, sem ter filhos fora da idade. Mas tu pegou e incentivou teus filhos aquilo que tu não devia. E muitos pais eu conheço que fizeram isso. Como tem pais que dão graças a Deus, porque o seu filho é quieto e sossegado. E tem pais que dão graças a Deus, porque os seus filhos estão estudando, porque têm faculdade, porque estão trabalhando, porque estão no seu sossego, porque estão ali em paz. Tu sabe onde o teu filho está, tu sabe a hora que ele chega. Louvado seja Deus engrandecido, e tu tá dando graças a Deus. Aprenderam vocês? Nós que temos família? Aprenderam a orar? Agora você vai aprender o quê? Quando tu vai aprender o quê? Tu vai ensinar o quê? Quando tu tiver alguém na tua família que está quieta e sossegada, levanta a mão pro alto e agradece a Deus. Porque não está com depressão, porque não está doente. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Quando tu tiver ver que teu filho é sossegado, que ele é esse careta, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Vamos lá continuar? Entenda, procure entender esse filho, essa filha, que é separado por Deus, que é sossegado, que é quieto, que não quer viver as coisas do mundo.
Procure entender, não incentive não. Louvado seja Deus, porque depois tu pode chorar. Depois tu pode estar chorando. Porque o teu filho estava quieto dentro de casa e tu mandou ele para curtir a vida, viver a vida. Que vida que tu mandou ele viver? Ele estava vivendo a vida dele quieto, sossegado, se dedicando aos estudos. E tu estava vendo onde ele estava. Ele estava do teu lado, ela estava do teu lado, ela estava dentro de casa, ela ia para o trabalho, para a aula, voltava para casa, uma vida quieta, sossegada. E tu foi e achou que não estava boa a vida do teu filho e da tua filha. Me mandou ela ir conhecer o mundo. Vamos lá continuar para encerrar, porque Deus é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Agora Paulo fala dele mesmo, que ele foi constituído por Cristo, não foi? Eu digo a verdade em Cristo e não minto, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Próprio Cristo levantou Paulo como apóstolo. Próprio Cristo, louvado seja Deus, engrandecido, como esse pregador que Paulo foi, né? Quero, pois, que os homens orem. Quero, pois, que os... Ou se a mulher tivesse livre de orar, né? Preste atenção, quando Deus fala com o homem, ele está falando com a mulher. A palavra de Deus é para todos, homens e mulheres, jovens e crianças. E aqui ele fala, quero, pois, que os homens, olha só, eu poderia dizer... Eu não tenho que orar, porque quem tem que orar é os homens. É interessante que no ciclo de oração, o que mais tem é mulher, não é homens. Sempre eu dirigi ciclo de oração. Se tinha 2 ou 3, era muito. Se tinha 2 ou 3 homens. É interessante que a maioria das congregações, eles colocam as mulheres para orar. Aonde eu trabalhei, que o Senhor me mandava, eu nunca vi um homem sendo dirigente de ciclo de oração. Eu sempre vi mulheres sendo levantadas para ser dirigente de ciclo de oração. Eu nunca vi. Eu estou falando de mim. Eu nunca trabalhei em uma congregação a qual o homem era dirigente do ciclo de oração. Sempre eram mulheres. E aqui, ele diz aqui, ó, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Em todo lugar. Eu já vi homens sendo levantados porque viram exemplo de mulheres de oração. Isso eu já vi. Eu já vi homens que começaram a orar, porque as mulheres de oração, elas pregaram isso aqui, ó, que Paulo tá falando aqui. Isso aqui que Paulo tá falando. Louvado seja Deus. Eu já vi homens Eu já vi homens se levantar em oração por causa das mulheres de oração. Mas a ordem foi para quem? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Maravilhoso, né? Esse Deus é perfeito. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Fala aí para mim, quem é o dirigente do ciclo de oração? Onde tu congrega? Quem é o dirigente? É um homem ou uma mulher do ciclo de oração? Fala aí para mim. O homem não é o cabeça? É interessante que às vezes entra homem aqui e diz bem assim, mulher não pode ensinar. Não é que entra? Se a palavra é para o homem e para a mulher, por que a mulher não pode ensinar? Então quer dizer que as mulheres não podem orar. Quem tem que orar é os homens.
Se a mulher não pode ensinar, então a mulher não tem que orar. Quem tem que orar é os homens, não tem? Por que os homens não estão orando? Por que a gente vê mais lives de mulheres de oração do que homens de oração? A gente vê lives de pregadores da palavra. Aí quando eles verem que a live das mulheres de oração está crescendo, eles começam a orar. Começam a orar. Né? Se as mulheres não podem ensinar, então as mulheres também não podem orar. Porque ele disse aqui, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então quer dizer que os homens se iram e contendam também, hein? Porque às vezes os homens gostam de chamar as mulheres de contendeiras. Vocês já ouviram isso? Só que Paulo estava falando aqui. Eu quero que os homens se levantem, orando, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Né? Mas os homens gostam de falar das mulheres, né, que são contendeiras. Mas os homens não são, não? Se Paulo estava dizendo aqui para eles se levantarem sem ira e sem contenda. Então, gente, a palavra é para o homem e é para a mulher. A Bíblia, a palavra de Deus, são ordenanças para os homens e para as mulheres. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, eu não vou deixar de orar porque o Espírito Santo na vida de Paulo disse aqui que era para os homens orarem. Eu não vou deixar de orar por causa disso. Pelo contrário, agora eu vou orar ainda muito mais. Orar aqui para que pessoas tenham uma vida quieta e sossegada. Às vezes as pessoas estão sossegadas, quietas, e aos olhos dos outros que não têm sossego nem são quietos, incomoda, né? Incomoda, é mal vista. É vista como uma pessoa doente ou como uma pessoa séria. Mas, na verdade, essas pessoas estão agradando a Deus. E Deus está pedindo aqui para nós orarmos, gente. Coloca aí nas tuas orações. Presta bem atenção, que foi que o Senhor usou essa passagem aqui. A gente está vendo esse mundo agitado, não é assim? Pessoas correndo de um lado para o outro. Pessoas que não têm sossego. Pessoas tirando o sossego dos outros. Vamos orar. Senhor, eu oro para que a minha família, para que meus filhos sejam pessoas quietas e sossegadas. Vamos orar pela humanidade, como ele falou aqui. Oremos por todos, pelos reis. Vocês têm visto aí as brigas no plenário, né? A gente tem visto guerras, a gente tem visto essa falta de sossego. Isso aqui a gente tem visto em vários outros lugares, na família, nos reis, nos governos, né? Em todos os lugares. Então vamos orar de hoje em diante. Você que não sabia disso, porque isso aqui eu sabia, né? Mas você que não sabia, agora aprenda. Agora você aprendeu, né? Olha só, para a nossa oração para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E essa vida quieta e sossegada eu tenho, gente. Graças a Deus. Eu não tinha. Mas quando eu entreguei minha vida, meu coração, quando eu entreguei meu coração verdadeiramente para Jesus, eu passei a ter uma vida quieta e sossegada. Louvado seja Deus, porque antes eu não tinha. Mas depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, entregar mesmo, né? Não é da boca para fora, não. Aí eu passei a ter uma vida quieta e sossegada. Todo dia eu agradeço a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus pela vida que Ele me deu. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, oremos, né? Pai querido e Pai amado, nesse momento, Pai, orem junto comigo. Senhor, nós oramos nesse momento por famílias, pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes. Oramos, Senhor, para que, Senhor, essas vidas, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, esperando a vinda do Senhor Jesus, meu Pai.
Sabemos, meu Deus e meu Pai amado, que tudo está se cumprindo porque é a vinda do teu filho. Mas nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo e nós temos que estar quietos e sossegados, esperando a vinda do teu filho. Pai, Senhor, o Senhor é poderoso para ouvir as nossas orações e para responder. Esse lar, Senhor, onde não tem sossego, que venha ter sossego. Esse lar, Senhor, onde tem filhos agitados, filhos nas drogas, no álcool, na prostituição, filhos a qual mãe teu chorando por eles, que eles possam, Senhor, se aquietar na sua casa, se aquietar no seu lar, se aquietar na sua vida e terem o sossego que vem de Cristo e terem a paz, Pai, que vem de Cristo, que intercede todo esse entendimento. Assim, Senhor, eu oro pelos povos, reinos, tribos e nações, pelos pequenos e pelos grandes, pelos reis e pelos oprimidos, pelos pobres, pelos ricos. Meu Deus e meu Pai amado, ouve nossa oração e responde, porque isso agrada aos teus olhos, essa paz, esse sossego, essa quietude, meu Pai. Oh Deus Altíssimo, oro pelas crianças, oro pelas crianças autistas que não têm sossego, que não são quietas, meu Pai, que elas possam ter sossego, que elas possam ser quietas. Acalma os corações dessas crianças autistas, meu Pai, que os pais venham entender que seus filhos quietos, que os seus filhos sossegados não são doentes, meu Pai, que eles não abram a boca para dizer que seus filhos são doentes porque são quietos e sossegados. Oh Deus querido, quebra essas palavras que foram lançadas na vida desse jovem, porque o pai falou que ele era quieto, que ele era sossegado, que ele não curtia a vida. Quebra essa palavra, esse pai falou sem conhecimento, sem entendimento, e Satanás pegou e fez desse filho essa pessoa problemática, essa pessoa que não para mais em casa, que não sossega em casa. Oh Deus querido, Deus de poder, mas o Senhor é Deus que age, que liberta, que converte, que salva. Venha e salva a nossa família. Venha salvar ao Deus querido. Assim eu te peço em nome de Jesus.